Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Comer, Rezar, Amar. A busca de uma mulher por todas as coisas da vida na Itália, na Índia e na Indonésia, escrito por Elizabeth Gilbert. É uma obra que conquistou milhões de leitores ao redor do mundo, por sua abordagem franca e inspiradora sobre autodescoberta e transformação pessoal. O livro narra a jornada da autora, uma mulher em seus 30 e poucos anos, que após o fim de um casamento conturbado, decide embarcar em uma viagem de 1 ano por 3 países diferentes. Em cada local, ela busca respostas, paz interior e um sentido renovado para a vida que parecia ter perdido. Ao longo dessa narrativa envolvente, Gilbert explora temas como espiritualidade, cultura, prazer e cura emocional. Com linguagem envolvente e um toque de humor, a autora conduz o leitor por suas experiências na Itália, onde busca o prazer na gastronomia e em novas amizades, na Índia, onde se dedica à prática espiritual e à meditação, e por fim, na Indonésia, onde aprende sobre equilíbrio e amor verdadeiro. Trata-se de um convite sincero à reflexão sobre o autoconhecimento, o perdão e a possibilidade de recomeços, ressonando profundamente com todos aqueles que já se sentiram perdidos ou à procura de um novo caminho. Comer, Rezar, Amar promete não apenas entreter, mas também inspirar leitores a encontrarem coragem para explorarem o mundo e, sobretudo, a si mesmos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a busca pelo prazer e autoconhecimento na Itália. A primeira parte do livro se passa na Itália, local escolhido pela autora para reconectar-se com os prazeres simples da vida, especialmente a comida. Através da gastronomia italiana, Elizabeth Gilbert aprende a valorizar cada pequena experiência sensorial, saboreando massas, vinhos e doces, enquanto mergulha na cultura local. Ao se permitir experimentar novos sabores e amizades, ela reflete sobre a importância do prazer genuíno e da autocompaixão. O período na Itália simboliza um desaprender das restrições autoimpostas, principalmente relacionadas à culpa e à necessidade constante de agradar terceiros. O prazer em comer, rezar, amar não é superficial. Trata-se de honrar as próprias necessidades e reconhecer que o autocuidado não é egoísmo, mas sim parte fundamental do equilíbrio emocional. Neste estágio, Gilbert mostra aos leitores que a felicidade é composta de pequenos momentos e que permitir-se desfrutar do presente é um passo essencial para curar-se de dores passadas e reencontrar alegria na rotina. Em segundo lugar, a jornada espiritual e a busca de paz interior na Índia. A etapa seguinte leva a autora para um ashram na Índia, onde seu foco é a espiritualidade e a meditação. Neste capítulo central do livro, Gilbert se depara com seus maiores fantasmas e questionamentos internos. Ao trilhar o caminho do autoconhecimento, através da espiritualidade oriental, ela enfrenta dificuldades com silêncio, disciplina e a prática intensa da meditação. O processo de se desvencilhar do passado, perdoar a si mesma e aos outros e buscar sentido na dor é árduo e repleto de altos e baixos emocionais. O cenário do ashram, marcado pela simplicidade e rigor nos rituais, proporciona a ela uma oportunidade para uma jornada interior profunda, onde os julgamentos externos são deixados de lado, permitindo um mergulho introspectivo genuíno. Assim, a autora explora o significado do perdão, da compaixão e da aceitação, mostrando que a paz interior só é possível quando aceitamos nossa imperfeição e encontramos serenidade dentro de nós mesmos, independentemente das circunstâncias externas. Em terceiro lugar, o equilíbrio e a aprendizagem sobre o amor na Indonésia. Por fim, a última grande parada de Gilbert é Bali, na Indonésia, onde o foco passa a ser a busca pelo equilíbrio e pelo amor, especialmente o próprio e o romântico. Aqui, ela conhece diferentes personagens que a auxiliam a compreender que a vida não deve ser pautada em extremos, mas sim no diálogo harmonioso entre prazer e espiritualidade, liberdade e responsabilidade, independência e conexão. Em Bali, a autora se desafia a abrir-se novamente para o amor após experiências traumáticas, enfrentando seus próprios medos de vulnerabilidade e abandono. As relações que constrói por lá, especialmente com o curandeiro Ketut e outros locais, desempenham um papel fundamental em sua reaproximação consigo mesma e com o mundo. Gilbert aprende que o amor saudável depende do autoconhecimento e do respeito mútuo, e que é possível reconstruir laços significativos após traumas emocionais, desde que haja honestidade e disposição para crescer em conjunto. Em quarto lugar, a importância da vulnerabilidade e do autoconhecimento ao longo de toda a narrativa. A vulnerabilidade é apresentada como uma das chaves mestras para a transformação autêntica. Gilbert não esconde suas dúvidas, fracassos ou inseguranças. Pelo contrário, ela os abraça e compartilha com o leitor, criando uma conexão real e humana. O livro incentiva o exercício de olhar para dentro, enfrentar medos e reconhecer fragilidades sem julgamento. A vulnerabilidade é para a autora condição necessária para descobrir forças e potenciais adormecidos, além de proporcionar relações humanas mais profundas e sinceras. Comer, rezar, amar reforça que só através do autoconhecimento é possível fazer escolhas alinhadas aos verdadeiros desejos da alma e construir uma vida mais plena e significativa.
O acolhimento das imperfeições e o reconhecimento dos próprios limites são retratados como fontes de poder e de abertura para novas oportunidades. Por último, transformação pessoal e o significado do recomeço. Por fim, Comer, Rezar, Amar é um relato profundo sobre transformação pessoal e o eterno potencial de recomeçar, independentemente da idade ou das circunstâncias. Elizabeth Gilbert mostra que mudar de vida requer coragem para desapegar-se de padrões antigos, enfrentar o desconhecido e aceitar a impermanência das situações. O livro ilustra que não há uma única maneira de buscar felicidade ou realização. Cada um tem sua própria jornada e aprendizados. Ao narrar suas experiências de reconstrução, a autora inspira os leitores a deixarem para trás o que não serve mais e buscarem de maneira ativa o que realmente ressoa com suas verdades. O conceito de recomeço em Comer, Rezar, Amar não se limita a mudanças geográficas, mas envolve, sobretudo, um movimento interno de transformação de crenças, expectativas e autoimagem. Assim, a obra inspira aqueles que precisam de um empurrão para mudar, lembrando sempre da importância de agir mesmo diante do medo. Em conclusão, Comer, Rezar, Amar é um livro indicado para todos que estão em busca de autoconhecimento, sentido da vida e inspiração para superar momentos difíceis. Seja você alguém que acabou de passar por uma grande decepção, está enfrentando uma crise existencial ou simplesmente deseja explorar sua espiritualidade e emoções de forma mais profunda, essa obra oferece relatos honestos e reflexivos sobre como lidar com as reviravoltas da existência. O diferencial deste livro é o equilíbrio entre vulnerabilidade e otimismo, oferecendo uma narrativa realista, porém esperançosa, sobre o poder de recomeçar e se transformar. O grande mérito de Elizabeth Gilbert está na maneira como expõe seus processos internos, sem romantizar nem dramatizar em excesso, tornando suas experiências facilmente relacionáveis e aplicáveis à vida dos leitores. Diferente de outros livros de autodesenvolvimento, Comer, Rezar, Amar entrega uma perspectiva humana e cheia de nuances, mostrando que não existem fórmulas prontas para a felicidade. A leitura proporciona não apenas entretenimento, mas autênticos insights para quem busca viver de forma mais genuína e consciente. Por isso, investir neste livro é investir na sua própria transformação, tornando-o uma escolha valiosa e diferenciada, frente a outras obras do gênero. Se você quiser apoiar Elizabeth Gilbert, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!